Oi, eu sou o Léo e aqui a gente conversa sobre arte, literatura e filosofia. Então, se você gosta desses temas, está super convidado a se inscrever e também continuar a nossa conversa aqui nos comentários. Hoje a gente vai conversar sobre um dos grandes livros da literatura russa, e não grande no sentido de número de páginas, como a gente tem a literatura russa no nosso imaginário, com aqueles calhamaços enormes, como Guerra e Paz ou Os Irmãos Karamazov, mas grande em expressividade. O livro de hoje é A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. É um livro maravilhoso e bem curtinho também, que se lê aí em 1 ou 2 dias. E é uma novela escrita em 1886 e é uma ótima porta de entrada para quem quer começar a ler literatura russa. Esse livro tem um título explícito e nada misterioso. Então, antes da gente começar a leitura, a gente já sabe que o Ivan Ilitch se foi. Tolstói deu spoiler. E lá no segundo parágrafo também já está bem claro escrito: senhores, morreu Ivan Ilitch. Nos resta então descobrir o que aconteceu com ele. E depois que a gente descobre, é bem difícil de esquecer, porque esse é um daqueles livros que fica martelando na nossa cabeça, que faz a gente lembrar da única certeza que a gente tem na vida, a certeza comum a todos, que é a morte, e também se imaginar várias vezes no lugar do Ivan Ilitch. O Ivan Ilitch é um burocrata do sistema judiciário russo, que tem uma vida bem confortável e faz tudo o que se espera socialmente. Ele não é assim rico. Ele é alguém da classe média alta, que tem uma posição financeira bem confortável, mas que se esforça bastante para se parecer com um rico de verdade, principalmente com a decoração do apartamento dele, que o Tolstói descreve como uma decoração de alguém que quer parecer rico, mas não é. E a decoração do apartamento dele, planejada pelo próprio Ivan Ilitch, é um ponto-chave para o desenrolar dessa história. O Ivan Ilitch é uma pessoa financeiramente ok, que se importa bastante com as aparências, se casa só por casar e tem uma vida bem estressante com a esposa dele, a Praskovia. Como eles não se dão muito bem, ele acaba se refugiando no trabalho, inclusive trazendo trabalho para casa para fugir da esposa e dos filhos e assim evitar brigas. Apesar desses incômodos em família, tudo ia bem na vida do Ivan Ilitch. Ele era financeiramente estável, tinha um apartamento bem decorado em São Petersburgo, era respeitável socialmente, sabia manter as aparências muito bem, saía para jogar whist com os amigos dele, que era um jogo de carta bastante popular nessa época. E assim a vida seguia, tudo bem, obrigado. Mas tudo muda quando ele fica doente. E em nenhum momento do livro a gente tem um diagnóstico preciso do que ele realmente tem. Ele vai em vários médicos, cada um diz uma coisa diferente, e conforme as falas dos médicos ele fica esperançoso de que logo ele vai se curar e tudo vai voltar a ser como era antes, ou também fica desesperado pensando na morte, dependendo do que um outro médico fala. Ele fica doente por uma coisinha muito boba, algo muito corriqueiro, que aumenta na gente que está lendo a sensação de angústia, porque a gente percebe que também poderia acontecer com a gente, não é nada de extraordinário. E isso traz a sensação da morte mais presente para a gente que está lendo. Isso também frustra o Ivan Ilitch, porque tudo estava indo muito bem na vida dele. Então ele começa a ter dor, ficar com um gosto estranho na boca, o humor dele fica péssimo, ele fica muito irritadiço, já não consegue trabalhar direito, não consegue se concentrar e fica muito angustiado. Então ele começa a se questionar se o modo que ele viveu a vida tinha sido bom, e cada vez mais ele se dá conta que as aparências que ele se esforçou tanto para manter faziam a vida dele ser cheia de falsidade. Os médicos faziam um pouco caso do sofrimento dele e eram falsos com ele. A esposa dele também deixava ele muito irritado e parecia que não se importava direito com ele. A filha dele encarava a doença como algo que estava atrapalhando a felicidade e os planos de casamento dela, e parecia que ninguém, na verdade, se importava com Ivan Ilitch. E tudo que ele queria naquele momento difícil é ser tratado com carinho como as crianças doentes eram tratadas. Mas ele já era um homem de meia idade, com uma barba grisalha, alguém com uma posição relativamente elevada na sociedade, e então, pelas convenções sociais, ele não podia ser tratado com o mesmo carinho que se tratava uma criança. Então, a própria maneira que ele conduziu a vida dele, sempre prezando pelas convenções sociais, pela respeitabilidade, faziam com que ele fosse afastado desse carinho que ele tanto queria receber nesse momento difícil. Então, à beira da morte, os sofrimentos do Ivan Ilitch se multiplicam quando ele começa a se questionar sobre a vida dele ter sido boa ou não. E cada vez mais ele também pensava que as coisas que ele tinha feito na vida eram mesquinhas e sem sentido, e agora ele não tinha mais tempo de corrigir isso. Quando ele avalia o próprio passado, ele percebe que ele sempre foi guiado por um desejo de impressionar as pessoas, mas que agora essas pessoas que ele tanto tentou impressionar não dão a mínima para ele.
Tolstói traz esses questionamentos para essa novela em uma fase da vida dele, do Tolstói, em que ele se converte ao cristianismo e começa a trazer essas reflexões para a literatura dele. Mas o Tolstói não faz isso de um modo panfletário ou barato, tentando forçar o leitor a se converter às ideias dele. Também acho que se ele tivesse feito um texto mais panfletário, esse livro não teria tido o sucesso que teve, e já que ele é considerado por muitos como uma das novelas mais importantes do Ocidente. E o Tolstói, mesmo se considerando cristão, foi excomungado da Igreja Ortodoxa Russa porque ele fazia críticas a essa instituição. Ele defendia um cristianismo anarquista que ia contra as hierarquias, defendia uma sociedade livre, defendia também o pacifismo e era contrário às violências de Estado que a Igreja incentivava. Mesmo sendo um conde, ele também era um crítico da aristocracia, rejeitava a propriedade privada e chegou a inspirar o Mahatma Gandhi no movimento da não-violência. Isso tudo, claro, não era interessante nem para a Igreja e nem para o Estado. Então o cristianismo no Tolstói é algo muito mais pessoal do que institucional. Para o Alain de Botton, essa postura mais religiosa que o Tolstói assumiu na fase final da vida dele, fase essa em que ele escreveu A Morte de Ivan Ilitch, faz com que essa novela possa ser caracterizada como um memento mori, uma alegoria artística que serve como lembrete da inevitabilidade da morte. Memento mori significa algo mais ou menos como lembre-se da morte ou lembre-se de que você é mortal. E essa expressão tem origens lá na Antiguidade Clássica. Depois esse conceito voltou com bastante força no período medieval, com reinterpretações feitas pela Igreja. Na Antiguidade Clássica, o memento mori tinha diferentes interpretações que variavam de acordo com o pensador. Alguns puxavam esse conceito mais para o lado moral, enquanto outros consideravam o memento mori como um lembrete para se aproveitar a vida, para beber, para comer, porque amanhã a gente podia estar morto mesmo. Já na interpretação cristã medieval, o memento mori tem um tom mais moralizador, oposta a essa ideia greco-romana de aproveitar a vida, e mais ligada com uma preparação da alma para o pós-morte. E o memento mori em A Morte de Ivan Ilitch assume esse tom mais moralizador, que sugere que se deva dar mais atenção para as virtudes do que para as conquistas materiais. Para o Alain de Botton, no livro O Desejo de Status, o principal questionamento que A Morte de Ivan Ilitch traz é: será que eu sou a minha posição na sociedade? Para ele, o que o Tolstói propõe é que estar diante da morte traz uma reorientação de prioridades, inclusive de diminuir as nossas ambições e se focar mais em outras coisas, como, por exemplo, no caso do Ivan Ilitch, o afeto que ele não chegou a receber. Enfim, esse é um livro que não nos deixa indiferentes diante de toda a agonia do Ivan Ilitch, até porque ele toca nessa única certeza que a gente tem, que é a morte. Além de tudo isso, ele também é uma ótima porta de entrada para quem quiser conhecer a literatura russa e, claro, fazer a gente se perguntar se está levando a vida da melhor maneira a longo prazo. A gente não precisa necessariamente se questionar sobre isso em um ponto de vista mais religioso, mas também pode se perguntar isso de uma maneira mais pessoal, do que traz sentido para a nossa vida de uma maneira bem particular. E também, claro, é um convite para a gente se importar menos com o que os outros pensam da gente, fazer mais o que a gente quer e o que tem sentido e significado para a gente. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!